Jogos de terror, um gênero que é muito aclamado por muita gente, seja por conta dos momentos tensos que rolam em determinados momentos, junto com a trilha sonora que contribui para sua atmosfera, e para alguns jogos de terror, mistura o elemento do survival horror com o inimigo que é marcante para aquela obra, mas houve também um estilo de terror que, embora tenha sido bastante revolucionário para a indústria, ele acabou se tornando meio saturado com o passar do tempo. Esse é o mascote horror, um gênero de terror que, apesar de manter o estilo do survival horror com o mascote daquela obra, com o tempo ele acabou se tornando bem saturado, com vários jogos desse mesmo estilo seguindo uma fórmula semelhante daquela que gerou um sucesso anterior. Eu acredito que eu não devo ser o único a perceber que, com o tempo, o gênero mascote horror tem se tornado bem mediano com o passar do tempo. Isso por conta que é o seguinte: quando surgiu uma obra desse gênero que gera um grande sucesso, surge um outro desse mesmo tipo, mas que pega alguns elementos dessa obra para tentar criar algo inovador, mas que na maioria das vezes que eu acabei notando, esse jogo acaba tendo ou uma qualidade bastante duvidosa, ou que é só feito de qualquer jeito. Ou também, quando essa mesma obra, quando gera uma popularidade, vem o famoso merchandising de pelúcias para gerar um lucro maior. Então, eu vou comentar sobre esse gênero com vocês e falar minha opinião sobre o que acontece dentro dele. Então chega de enrolação e vamos pro que interessa. Os jogos de terror tinham uma fórmula que é a seguinte: o protagonista acaba chegando em um local, onde esse local é vazio, com uma atmosfera silenciosa, e esse protagonista possui um objetivo, que não só é explorar esse lugar misterioso, mas procurar ou por alguém que é próximo dele, ou descobrir os possíveis mistérios que habitam nesse lugar, e que quanto mais você for avançar, aos poucos vão surgir as criaturas daquele lugar, como o próprio Silent Hill, o clássico terror psicológico, onde o protagonista procura por sua esposa Mary, Resident Evil, o clássico survival horror, Outlast, o clássico terror que foi considerado bem pesado para sua época, e entre vários outros jogos. Era difícil de ter algum outro jogo de terror que fugisse dessa mesma fórmula, você explorar um ambiente abandonado e surgir inimigos no seu caminho para te atacar. Mas isso acabou mudando por volta de 2014, quando foi apresentado um estilo de terror bem diferente da maioria. Esse é o Five Nights at Freddy's, um estilo de jogo bastante diferente e único para sua proposta, onde o objetivo do jogo é você analisar as câmeras e observar possíveis comportamentos anormais dos animatronics, já que eles costumam se mover sozinhos, e também tomar muito cuidado com a energia e fechar a porta quando eles estiverem próximos, já que caso contrário, o jumpscare vinha na sua tela. A história de FNAF era meio sutil, com o Pony Guy contando algumas coisas da pizzaria que davam um pouco de complemento para a história, junto com uma manchete de notícias, que contava sobre o desaparecimento de crianças da pizzaria, e que o suspeito foi preso. Porém, os corpos nunca foram encontrados, o que apresentou aquela teoria de que as almas das crianças estão dentro dos animatronics, e eles buscam vingança pelo que aconteceu. Apesar da premissa do primeiro FNAF ter sido simples, ele foi um enorme sucesso, e a popularidade veio graças aos youtubers que gravaram desse jogo, como o Markiplier, a Lanzoca e até o próprio Corey. E graças ao FNAF, ele foi bastante importante para criar um novo gênero de terror, o mascote horror, que é o terror onde apresenta personagens cartunescos. E esse estilo de terror, apesar de ter classificação etária de 14 anos, ele acabou atraindo crianças por conta desse detalhe, são personagens cartunescos. Embora tenha tido uma premissa meio pesada, mas por conta dessa alta popularidade, FNAF acabou tendo mais 3 jogos, com o quarto jogo sendo para mim um dos mais assustadores da franquia, por conta de não só o ambiente estar escuro, mas porque você precisa prestar muita atenção nos sons, contribuindo para uma atmosfera ainda mais assustadora. E com o sucesso do FNAF, alguns outros jogos acabaram surgindo para poder seguir uma ideia semelhante. Um deles é o Tattletale, que é uma paródia do próprio Furby, onde o personagem ganha um Tattletale de presente e aí tem que alimentar ele, pentear e recarregar. E caso demore para fazer isso, ele vai começar a emitir sons altos. E junto disso, tem a Mama, que vai perseguindo o protagonista e ter que sobreviver por 5 noites. Uma ideia parecida do FNAF. Houve também o Spook Mansion, onde para você zerar esse jogo, você tem que atravessar 1000 salas, mas durante o progresso, não só surgem inimigos para te perseguir, mas vai surgir alguns jumpscares rápidos na sala, ou alguns inusitados. Mr. Hops, o terror do coelho de pelúcia que ganha vida e tenta atacar o protagonista. 1, 2, 3 Slaughter Main Street, um jogo que, além de ter designs bem bizarros dos monstros, você explora um prédio abandonado, escuro, junto com a lanterna para atordoar os monstros e prestar muita atenção no som que for surgir durante o corredor. Uma ideia parecida com o do próprio FNAF. E também, que não poderia ficar de fora, Bendy and the Ink Machine, que se torna um dos maiores jogos do gênero mascote horror, sem contar que ele apresenta o estilo das animações dos anos 30, um estilo que foi bastante único. Então, o ano de 2010 foi a época onde o mascote horror não só estava se destacando com esses jogos bastante únicos, mas que geraram as famosas teorias sobre a história que estavam querendo
querendo contar. Foi a época em que alguns jogos do gênero se destacaram bastante, não só pela qualidade artística, que era bem diferente do padrão, e pelo design desses personagens apresentados, mas também pela melhoria que foi tendo com o passar do tempo, como no próprio Band, em que as primeiras versões eram bonitas, mas com o tempo ele foi sendo ainda mais aprimorado e expandindo algumas coisas a mais. Enquanto o FNAF, ele foi tendo ainda mais jogos, embora ele tivesse sido projetado para encerrar em alguns capítulos específicos, como no terceiro, em que a atração acaba entrando em chamas e as almas das crianças são libertadas. No quarto, em que seria o desfecho da série, depois de mostrar a mordida de 83 e completar o desafio final. Was that the bite of 87? Ou até mesmo no sexto, que será um desfecho para a história do William Afton e para a libertação das almas das crianças, e que esse final tem o complemento do terceiro capítulo, depois que a atração entra em chamas, e que o William Afton tinha sido queimado, mas com base em uma teoria, ele acabou sobrevivendo e estava em um hospital. Eu não vou entrar muito nessa questão de teorias, mas enfim, era pra FNAF ter se encerrado em alguns desses momentos específicos, mas como o FNAF estava no seu auge, ainda foi surgindo vários jogos, com alguns saindo do seu estilo original, como o FNAF World, um jogo que foi muito criticado por sua mudança visual, já que a mudança de um jogo de terror foi para um RPG. O AR, que era meio que uma forma semelhante do próprio Pokémon GO, capturar animatronics, tipo What the Hell? Ou entre outras aleatoriedades que FNAF teve até então. Mas enfim, por mais paia que fosse esses jogos, alguns outros que foram tendo eram muito bons, mas mascote horror não ficava limitado por aí, já que teve alguns que surgiram no próprio Roblox. Assim como eu comentei que, por mais que esses jogos tivessem uma premissa meio pesada por conta de algumas coisas que acontecem na história, eles chamam bastante a atenção desse público por conta de uma coisa: os personagens animalescos. Mesmo sendo assustadores, simples ou até mesmo cartunescos, ainda assim tinha a atenção desse público-alvo. Alguns desses específicos que surgiram no Roblox foram Rainbow Friends, Dance's World, Doors e entre outros. Embora alguns desses sendo um terror bem bobinho em multiplayer, alguns de fato davam um pouco de tensão. Embora jogos de terror presentes no Roblox não fossem recomendáveis para crianças, mas ainda assim possuem a atenção desse público. E por falar em multiplayer, a maioria desses jogos de terror desse gênero que tinham esse modo multiplayer tiravam totalmente aquele conceito do terror. Afinal de contas, o terror é uma experiência para você experienciar por si só, mas quando é com outro player junto, aí já não virá mais um jogo de terror em si. Dificilmente tem um jogo desse nicho que consegue apresentar o conceito de terror, mas se for para apenas se divertir e não levar a sério o jogo nesse modo, aí não é tão zoado assim, esse modo. Então, por volta de 2021, surgiu mais um jogo que acabou se destacando no mascote horror, e que até o presente momento é um dos maiores fenômenos desse gênero. Esse é o Pop Playtime, o jogo onde você explora uma fábrica de brinquedos abandonada, e que quanto mais você for explorando esse jogo, mais você vai acabar descobrindo o que aconteceu por lá, sem contar o seu mascote principal, o Huggy Wuggy, que vai te perseguindo para poder te pegar. Embora no início o Pop Playtime tenha sido um grande sucesso, ele foi marcado por algumas polêmicas. O primeiro deles foi quando tinham anunciado NFTs no jogo, que eram posters e que alguns desses posters tinham mensagens secretas que contavam um pouco da história do jogo. E obviamente isso daí gerou uma reação negativa dos fãs, por conta de não só estarem querendo ganhar grana com a história do jogo, mas que quebrava totalmente a imersão do jogo no seu início. Embora Pop Playtime tenha sido marcado por polêmicas, principalmente com onde tinha uma denúncia de um possível plágio do jogo Vend, ainda assim Pop Playtime, até o presente momento, mantém a sua popularidade. Mas o auge de Pop Playtime veio depois do terceiro capítulo, onde foi apresentado os personagens que viraram um prato cheio para o merchandising de pelúcias, os Smile Critters. Personagens esses que, além de serem muito bonitinhos, não só no seu design simples, que lembram as animações dos anos 70, mas as pelúcias que eram presentes no jogo. Sem contar o monstro principal, que virou a estrela principal, o Catnap, que assustou várias pessoas na sua primeira aparição. Não só com isso, mas com outros momentos bem sombrios, ou até mesmo chocantes, em fitas VHS. Esse design simples de personagens foi um dos fatores que contribuiu para que a venda de pelúcias aumentasse ainda mais, apesar do preço ser meio absurdo. Mas querendo ou não, é muito bem feito, né? Até eu senti a necessidade de comprar uma pelúcia do Catnap, já que eu acabei não resistindo. Sem contar aqui as artes que eu já tinha produzido desde. Embora não tenha sido original a pelúcia, já que não tinha nem como por conta dos impostos de importação, né? Eu ainda assim comprei uma numa qualidade semelhante. Mas enfim, e como o Pop Playtime estavam fazendo sucesso nesse meio tempo, obviamente iria surgir outros para seguir uma fórmula semelhante, com alguns deles sendo de uma qualidade bastante duvidosa.
duvidosa, como é o caso do não tão querido Garden of Banban, que ficou marcado por várias polêmicas, como você terminar o primeiro capítulo em 30 minutos, a qualidade do jogo ser bastante preguiçosa e que teve um lançamento bastante rushado, e que os preços só iam aumentando, mas sem nenhum tipo de melhoria gráfica, a não ser novos personagens bem mal feitos, e tem uns momentos tão idiotas que chegava a ser engraçado, sem contar que ele foi acusado de ser uma cópia do próprio Pop Playtime, só que com uma premissa bem fraca. O que me decepciona do Garden é que eu até tava admirando um pouco esse jogo no seu início, por mais tosco que fosse, eu vi que ele tinha um pouco de potencial, mas infelizmente acabou seguindo do jeito que está atualmente. Mas o problema é quando no final do capítulo eles já anunciavam o trailer do próximo capítulo, o que eu nem preciso dizer o quão pai é isso. Mas se tem algo que acontece quando jogos desse gênero geram popularidade, é quando anunciam pelúcias dos personagens. Por mais que, querendo ou não, essas pelúcias tenham relação com um jogo pesado por conta da premissa, elas ainda assim são muito bem feitas, tirando do Garden. As pelúcias eram tão fias que até dói, ou até outros produtos com os personagens mal feitos nesses produtos. Enquanto os jogos, assim como do próprio Garden, foram surgindo tipo vários jogos desse gênero para tentar se destacar nesse multirão, mas muitos desses jogos que foram surgindo acabaram sendo esquecidos depois de algumas semanas, por alguns motivos bem simples. O primeiro deles é a receita, você entra em um lugar para procurar ou investigar alguma coisa, e depois vai descobrindo algo sombrio que aconteceu nesse lugar, e logo depois surge o monstro nesse lugar, uma forma que muitos jogos do estilo mascote horror costumam usar. O outro motivo é a qualidade. Na maioria das vezes, o estilo desse jogo, que até tenta se destacar, possui uma qualidade duvidosa, como a gameplay bem zoada. Eu sei que criar jogos é difícil e que gera grandes gastos, mas pense um pouco, por que o primeiro capítulo do Pop Playtime e do Band deram certo, ainda mais que eles eram relativamente curtos. Mesmo sendo o primeiro capítulo, ainda assim eles mantiveram gráficos e uma jogabilidade decente. Então, eu acho que a principal desculpa pra isso é que tinham aquela incerteza se esse jogo iria realmente se destacar ou não, e optaram por lançar do jeito que veio. Mas o ápice da cara de pau foi quando acharam que seria uma boa ideia criar um jogo usando apenas a inteligência artificial, o que acabou resultando não só em um jogo sem vida e sem criatividade, mas inesquecível também. Por mais que nesse mutirão de vários jogos surgindo para tentar conquistar o reconhecimento que esses jogos tiveram, é bastante difícil deles fugirem da receita principal e conseguir se destacar. Alguns que até se destacaram nesse mutirão foi Amanda Adventures, que fazia uma paródia dos desenhos educacionais da época, ou até mesmo o Indigo Park, que é do mesmo criador que refez o primeiro capítulo do Garden of Banban, apesar da premissa ser semelhante do que a gente conhece. Agora, por que eu comento que esse terror desse gênero atrai as crianças também? Isso vem não só dos personagens bonitos e chamativos que são apresentados nesses jogos, mas quando surgem animações criadas pelos animadores por aí. Animações essas que são bem feitas e que, querendo ou não, chamam a atenção das crianças, apesar de ter alguns canais que apelam nessa questão, principalmente alguns específicos, tentando farmar em cima dessa obra, tipo o Game Toons. São vários conteúdos com uma qualidade tão paia e umas histórias tão nada a ver que obviamente chama a atenção desse público. Não é errado em si, só pra falar, mas isso acaba interferindo na própria série, assim como já aconteceu uma vez, onde esse canal fez uma animação apresentando o Kid Wade, que seria uma versão descartada pela Playtime, e a Mob, que é a responsável pela série, introduziu ele no Project Playtime, que é um jogo online do próprio Playtime. Ou também, aproveitando que eu tô comentando disso, quando teve aquele Farm dos Smile Critters, com animações que, além de bem duvidosas, junto com o Club Dubs, mas quando teve aquele tempo que o povo ficava shippando o Dog Day e o Catnap, e colocando em situações bem problemáticas, ou até mesmo fazendo versões sexualizadas, e que nem era para estar disponível na própria plataforma. E isso acaba sendo um fator pro gênero mascote horror ter popularidade pelas crianças. E esse gênero, que era para ser tenso e assustador, que nem foi em FNAF 4, acaba tendo um terror fraco e mediano. Então, por mais que mascote horror seja um gênero de uma certa forma popular, não só por apresentar personagens que são marcantes, apesar de fugir um pouco da estética do terror, ainda assim são muito bons. Porém, com tantos jogos seguindo a mesma receita do que gera popularidade, e de vários deles fracassando miseravelmente por conta desses pontos que eu comentei, não tem como negar que esse gênero, com o passar do tempo, só tem entrado em um declínio, o que é uma pena por conta de ser um gênero que eu tenho uma certa admiração. Mas quando esse gênero é usado várias vezes para tentar inovar, ele, querendo ou não, ele acaba se desgastando com o tempo, gerando produto com sabor ruim, de péssima qualidade e que acaba sendo esquecido depois de alguns dias.
Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Cara, que situação deprimente que o mascote horror se encontra atualmente. Embora o mascote horror seja um gênero que eu até tenho uma certa admiração, não só por conta do terror que é presente nele, mas os próprios personagens nele também. Só que, né, nos últimos tempos só veio surgindo jogos desse tipo bastante duvidosos. É como se depois do sucesso do Pop Playtime e FNAF, só veio surgindo jogos pra tentar surfar nessa onda. Alguns deles sendo apressados ou até mesmo sendo feitos de qualquer jeito, contribuindo para ele não ser tão lembrado. Então, é deprimente como esse gênero só foi saturando com o passar do tempo, e dificilmente surge algo desse gênero que realmente tem uma ótima qualidade e uma boa premissa. Ou também, como no caso do FNAF, que parece que é nítido, né? Ele não tem um fim de fato, por um motivo bem simples, querer lucrar ainda mais com a franquia, e tentar criar uma nova história ou um novo animatronics, e acaba gerando uma bagunça na própria lore dela. Mas vocês já perceberam que alguns desses animatronics possuem um design bastante duvidoso? Eu não sei se o Scott Calton projetou isso propositalmente, aí fica aquela questão, isso aqui era pra ser assustador ou propositalmente sexualizado? Fica essa questão aberta. Ou também, mais uma coisa, filmes desses jogos, como o do próprio FNAF, que embora tenha sido bacana o filme, eu não achei tudo isso, mas até mesmo o Pop Playtime tá projetado pra ter um filme também, até mesmo o próprio Band, que tá projetado pra acontecer também, embora não tenha muitas informações. E se tem algo que eu fico pensando e que é assim, esses jogos que marcaram o gênero mascote horror, será que tem uma possibilidade do Gar ter um possível filme também? Eu sei, eu tô exagerando. Mas quem sabe isso não acabe acontecendo com esse impopular jogo. Assim como tá pra acontecer com o jogo Exit 8, que vai ter o seu próprio filme também, com apenas 2 jogos. Mas enfim, enquanto você, o que você acha sobre esse gênero? Você acha que esse gênero tá sem criatividade ou que ainda é relevante para os dias atuais? Deixe a sua opinião abaixo. E se tiverem curtido esse vídeo, considere deixando o like e se inscreva no canal. Assim você não perde as próximas novidades, beleza? Então no mais é isso. Eu vejo vocês na próxima. Se cuidem e até a próxima. Falou!